Já entramos? Sim. Então vamos lá. Então vamos começar. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo e bom dia, boa noite para quem nos vê depois. Esse é o primeiro live que nós vamos fazer com a Comissão de Direito Previdenciário da ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Primeiro, eu agradeço bastante ao meu amigo Otávio Pitt Silva, nosso presidente, pelo convite a participar dessa diretoria e agradeço bastante mesmo aos grandes amigos que vieram formar essa comissão de previdência, essa comissão de direito previdenciário. Antes de eu falar qualquer coisa, hoje nós vamos ter 3 palestrinhas bem bacanas. A Thaís Riedel vai falar sobre associativismo, exatamente aquilo que a ABRAT faz. Vou falar rapidamente isso. Depois, vai falar a Suzani Ferreira, que vai falar sobre a rescisão do contrato dos trabalhadores em empresa de economia mista. Essa sacanagemzinha que fizeram no final do ano passado na reforma. E, por fim, para fechar o nosso evento de hoje, nós teremos o Ney Araújo falando sobre a reforma trabalhista e previdenciária e os seus reflexos para os trabalhadores. Então, esse é o geral, tá? Eu vou abrir rapidinho, só fazendo uma rápida exposição do que estamos a fazer aqui. Primeira coisa importante, todo mundo sabe o que é a ABRAT. E é isso que nos faz vir participar. A ABRAT luta na representação, luta no dia a dia, luta na defesa dos advogados trabalhistas e luta também na defesa do direito do trabalho, do direito social em si. Então, quando a gente foi convidado a fazer essa comissão de direito previdenciário, evidentemente eu fiquei muito contente, porque a ideia é essa. Então, o que a gente pretende? Eu sempre gosto de levantar. O trabalho que faz a ABRAT, o trabalho que nós vamos fazer na comissão, em nenhum momento substitui a OAB ou substitui o Sindicato dos Advogados. Pelo contrário, nós reforçamos, nós vamos juntos, nós damos apoio. É isso que se faz no trabalho do dia a dia. E, por isso, quando a gente fala de representação, evidentemente não podemos esquecer do que há de representações e que a gente estima bastante. Inclusive na área previdenciária, na área trabalhista, todas as representações são muito interessantes para nós. Bom, o que nos interessa na Comissão de Direito Previdenciário, e com certeza é a ideia da ABRAT, é ter uma efetiva influência. Influência que pode ser na legislação e na sua interpretação. Então, isso é o que eu quero levantar. Por exemplo, em primeiro lugar, quando se fala em interpretação, se fala em doutrina. É por isso que essa live de hoje é muito importante. É por isso que nós vamos fazer muitos eventos, mas muitos eventos científicos, de conhecimento, não permitindo que apostem, como o fascismo faz, apostem na ignorância. Vamos trabalhar bastante na relação doutrinária, participando efetivamente. Em segundo lugar, quando nós falamos na legislação, nós falamos em influência mesmo. Eu gosto de lembrar, uma vez, pela CTB, eu fui convidado a fazer um discursinho lá na Câmara Federal, em nome da CTB, contra aquele absurdo que foi o projeto de lei do arrastão pericial, que começou a tirar aposentadorias por invalidez. Pois bem, foi muito importante a nossa presença. Evidentemente, não conseguimos mudar muita coisa, mas é importante ter ido. Então, nós vamos brigar por isso. E, da mesma forma, talvez até com muito mais força, a questão judicial. Nós queremos estar presentes no Supremo Tribunal Federal, quando for necessário, no Superior Tribunal de Justiça também. Queremos participar ativamente, como fazemos há muito tempo, pelos sindicatos em que trabalhamos. A Thaís lembra, por exemplo, o evento que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, relativo à questão do EPI, do Equipamento de Proteção Individual na aposentadoria especial. Então, tudo isso, agora, participando da ABRAT, nós temos mais força ainda e vamos participar muito mais de todas essas condições que se apresentam por aí. Bom, o que eu queria levantar é exatamente isso. A comissão, eu já apresentei à diretoria naquela reunião que nós fizemos na posse. Mas eu gosto de lembrar o seguinte, a nossa comissão é representativa do Brasil, é representativa também de pensamentos diversos, porém,
todos em defesa do direito social. É isso que eu acho de muita importância. Nós temos, sim, uma boa diversidade de pensamentos, porque isso é democrático e salutar, mas sempre em defesa do direito social. Putz, eu acho que a Thaís não conseguiu se manter. Vanessa, você sabe se a Thaís está dentro ou não? Só um minutinho. Bom. Não, ela caiu mesmo. Caiu? Deixa eu ver se... Putz, caiu e não consegue entrar. Ô, louco. Bom, vamos então rapidamente inverter um pouco a ordem. Suzy, dá para você fazer a sua intervenção? Passamos então a palavra para a Suzani e vamos ter essa discussão. Deixa eu até ver o que... Suzani Ferraro vai falar da questão dessa modificação absurda que fez a emenda 103, determinando a rescisão de contrato dos trabalhadores em empresas de economia mista. São seletistas, mas haverá exigência de rescisão. Como é que vai funcionar isso, Suzy? Conta para a gente aí, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar ao presidente da Abrat, que está aqui nos assistindo, aos nossos queridos outros colegas da comissão, Sérgio Pimenta, tem a Neide Elias também, de São Paulo, que está aqui assistindo a gente aqui, o Ney, o Pardal, que é o nosso presidente da comissão, dizer que é um prazer enorme. A Cristina Targino também, a vice-presidente da AFAT do Rio de Janeiro, está aqui presente, nos prestigiando aqui, uma grande... ela é atuante aí na área trabalhista e, por consequência, ela também hoje é atuante na área previdenciária, é vice-presidente da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, está aqui com a gente. Dizer que é um prazer enorme fazer parte dessa comissão, uma comissão que tem um trabalho vai ter, né? Que a gente está começando agora, vai ter um trabalho interdisciplinar maravilhoso, né? Sempre dentro dos objetivos e das finalidades, tanto da Abrat, né? Como dos trabalhadores trabalhistas, que não deixam de ser futuros segurados da Previdência Social. E a consequência hoje do que se reflete na área trabalhista, no direito previdenciário, é muito grande. O Ney aí vai aí nos blindar ao final com toda essa interseção que aconteceu na reforma trabalhista e na reforma previdenciária. Eu sempre digo que sempre quando eles fazem uma reforma, seja ela trabalhista ou previdenciária, eles resolvem alterar algum artigo de alguma norma, vice-versa. Tem um artigo que reflete muito no direito previdenciário, nos benefícios de capacidade, e que foi alterado na reforma trabalhista de 17, que é o artigo que fala do tempo de afastamento do benefício de incapacidade dos trabalhadores, né, segurados da Previdência Social, e eles fixaram esse tempo em 120 dias. Então, isso aconteceu na reforma trabalhista, lá em novembro de 17, mas foi alterado um artigo da lei previdenciária. Do mesmo jeito, agora, na reforma previdenciária, da emenda constitucional 103, eles alteram normas que influenciam diretamente na CLT, em trabalhadores regidos pela CLT. E esse tema que eu trouxe, né, para falar um pouquinho, é um tema que me chamou a atenção, porque ele já está gerando muitas ações na Justiça do Trabalho e vai trazer muitas outras ações da Justiça do Trabalho. A gente sabe que o artigo 37 da Constituição Federal, que fala da administração pública, ela regulamenta os trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
E a gente sabe também que o servidor público ele tem uma aposentadoria compulsória aos 70 anos, podendo chegar aos 75, que foi a nossa querida emenda constitucional da Bengala, né? E a gente sabe que os trabalhadores da iniciativa privada, que são regidas os trabalhadores que estão regidos pela CLT, os trabalhadores que estão vinculados ao regime geral de previdência, que são trabalhadores da iniciativa privada, eles não possuem esse limite, né, de idade ou algum requisito que impõe a eles uma aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria compulsória só existe efetivamente para os servidores públicos, só existia, né, porque agora, com a introdução no parágrafo 14, com a alteração do parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal, o governo federal, né, através da emenda constitucional 103, ele introduziu o afastamento compulsório automático dos trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, hoje, esse artigo ele inclui literalmente a obrigatoriedade, a compulsoriedade dos trabalhadores da iniciativa, e aí eu vou ler aqui para vocês: a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego e função pública, inclusive do regime geral, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o respectivo tempo de contribuição. Então, o que acontece com isso, gente? A gente sabe que aquele empregado público é aquele que trabalha numa sociedade de economia mista, e a gente tem Banco do Brasil, a gente tem a Petrobras, a gente tem a Infraero, a gente tem outras empresas que são sociedade de economia mista. Empresa pública seletista, a gente tem BNDES, a gente tem Caixa Econômica, e aqui só para citar como exemplo. Então, esses trabalhadores, como eles são vinculados ao regime geral, ao se aposentar, eles não se afastavam da empresa, né? Então, muitos trabalhadores continuavam na empresa, e um dos motivos que eles continuavam na empresa, e isso é uma das consequências que vai trazer, por conta da Previdência Complementar. Por quê? Porque, e aí eu posso dar exemplo, o Pardal sabe que trabalha com especial, a gente sabe que muitas empresas, sociedade de economia mistas, indústrias, elas têm trabalhadores que são aposentados pela aposentadoria especial. E por ser aposentado por aposentadoria especial, eles se aposentam por ter começado a trabalhar muito cedo, e eu posso dar um exemplo aqui de muitos clientes segurados que chegam, que eu entrei na justiça para conseguir aposentadoria, por exemplo, de eletricista, aos 25 anos, que entrou na Petrobras aos 23 anos. E o que acontece? Quando ele entra aos 23 anos, aos 48 ele pode se aposentar pela especial, mas ele não tem direito à complementação aí da aposentadoria da Previdência Privada, da Petros. Por quê? Porque existe uma limitação de idade no regulamento da Petros. Então, ele continua trabalhando até ele completar o tempo para ele poder, né, sair com a complementação ou a suplementação da Previdência Privada. Então, dentre os aspectos que a gente tem, muitos trabalhadores da iniciativa privada, e por outras questões. O Pardal ele é muito tranquilo, porque ele fala de uma forma sem pudor, no sentido que a gente pode falar, ele fala a palavra sacanagem, mas assim, sacanagem no sentido de coisas que são feitas que não deveriam ser feitas porque prejudicam os trabalhadores. Então, a gente tem aí, né, a gente sabe que existem, né, vários trabalhadores que continuam trabalhando porque precisam efetivamente
de um rendimento maior. Então, eles continuam trabalhando porque eles pegam a aposentadoria e utilizam o salário como uma forma de completar uma renda mensal. Então, o regime geral, até 1991, ele trazia a cessação, a aposentadoria como um tipo de cessação do contrato de trabalho. Depois da Constituição de 88, né, a lei que regulamentou o sistema previdenciário ela foi omissa. E isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, né, que eu até trouxe para vocês, foi a ADI 1721, se eu não me engano, mas ele alterou o parágrafo 2º do artigo 453 da CLT, e que disse que a aposentadoria não era um requisito de cessação de contrato de trabalho. Então, a partir daí, os trabalhadores vinculados ao regime geral, eles se aposentam e os que querem continuam trabalhando sem nenhum problema. Não existia, até então, nenhuma limitação. A Emenda Constitucional 103, ela traz essa limitação para esses empregados públicos, né? E aí ela cria uma controvérsia muito grande, porque eu sempre digo que empregado público ele é aquele empregado híbrido, né? Que ele tem um pouco do sistema de servidor público e é regido por um regime jurídico de trabalhador da iniciativa privada em alguns aspectos. Por conta disso, a emenda constitucional disse não, olha, a partir de agora, o segurado que se aposentar, o trabalhador vinculado à empresa pública ou sociedade de economia mista ou o empregado público que se aposentar, automaticamente o vínculo empregatício dele está rompido. E com isso, eu separei aqui três aspectos, 3 categorias que são importantes. Por quê? Porque depois, lá no artigo 6º da emenda, a própria emenda, ela relativou. Como foi que ela relativou? Ela disse o seguinte, ela relativou por conta do direito adquirido, né? Ninguém pode violar, é um direito constitucional, então ela relativou por conta do direito adquirido. Então, ela disse, olha, aquele que já estiver aposentado na data da emenda, este pode continuar com vínculo empregatício na empresa. Olha como ela cria situações diferenciadas entre iguais, e aí passa a tratar iguais como desiguais, e aí surgem os conflitos, né, jurídicos. Então, ela disse, olha, aquele que já estava aposentado, na época da data da emenda, né, 12/11/2019, a empresa não pode desligar automaticamente, porque ele fica protegido pelo artigo 6º da própria emenda, que se remete ao artigo 3º, que é o direito adquirido. Aí ele traz uma outra, essa é a primeira situação, aí ele traz uma outra situação. Aí a gente tem uma outra situação, que é aquele segurado que ele tinha os requisitos de elegibilidade para se aposentar, eu gosto do parágrafo que ele vibra, né? Ele tinha os requisitos de elegibilidade, mas por uma questão de opção, ele resolveu não se aposentar. E ele está na empresa trabalhando, mas ele não requereu aposentadoria. Isso significa que se a empresa vier a demiti-lo, será de forma automática. Por quê? Porque ele não está aposentado. E aí é que vem as consequências trabalhistas. Quais são as consequências trabalhistas? A empresa vai romper o contrato imediatamente, aí não vai demiti-lo, aí não vai pagar as verbas rescisórias. Geralmente, esses empregados são empregados que têm mais de 10 anos de empresa, então eles têm direito a aviso prévio de 90 dias, eles têm que geralmente é revertido em pecúnia, porque eles são demitidos, eles têm a multa do 40% do FGTS, todos esses direitos
ele deixa de receber, e são direitos trabalhistas. Onde é que a gente vai buscar direito trabalhista, gente? De seletista, eles são empregados públicos, mas eles são seletistas, então vou buscar o direito deles na Justiça do Trabalho, e não na Justiça Federal, porque se for servidor público, eu iria para a Justiça Federal, mas é um seletista. Então, e são verbas indenizatórias e algumas verbas remuneratórias que ele vai deixar de receber, e advindas de quê? Da relação de trabalho. Então, você vai até a Justiça do Trabalho. Só que aí a gente tem uma discussão que se faz muito no direito previdenciário, que é aquela questão de você ter preenchido os requisitos de elegibilidade e simplesmente não ter exercido esse direito. Então, a gente retroage e aí busca esse direito pelo direito adquirido. E aí a gente ainda tem uma outra situação, que é uma situação em que o empregado ele requereu a aposentadoria antes da emenda, mas o INSS, que é o administrador dos benefícios, que é o órgão que administra os benefícios do segurado do regime geral, né? O INSS, por milhares de motivos que está na mídia, que todo mundo está cansado de saber, não concedeu o benefício. E aí, muitas empresas que agora estão passando por modificações, estão dando a oportunidade dos empregados aderirem a planos de demissões voluntárias, né? E estão dando várias vantagens para que esse empregado se desligue, e às vezes o empregado até já aderiu, mas a empresa diz, não, a sua aposentadoria foi concedida depois da emenda constitucional. Na verdade, a aposentadoria dele foi requerida antes da emenda constitucional, e por motivos gerados pela própria instituição governamental, a autarquia responsável, foi concedido depois. Mas a gente tem dispositivos na lei previdenciária, e aí a gente fala de aposentadoria por tempo de contribuição, artigo 54, aposentadoria por idade, o artigo 49, que diz que a DIB, a data do início do benefício, é a data da entrada do requerimento. Inclusive, ele gera direitos retroativos, que são os valores desses benefícios. E muitas empresas estão simplesmente suspendendo as vantagens que esses empregados aderiram, os planos, e aí tem empregados que iam receber várias vantagens e as empresas estão suspendendo e estão levando esses empregados à Justiça do Trabalho, porque eles estão desligando automaticamente sem nenhum direito. E, por fim, só para a gente discutir aqui, que eu já estou, né? Por fim, a questão da aposentadoria por invalidez, que é o afastamento por incapacidade, que no regime geral suspende o contrato de trabalho, não cessa o contrato de trabalho. E aí a gente não sabe como é que a empresa vai lidar com esse empregado, porque o servidor público, depois de 2 anos afastado, ele tem a sua aposentadoria compulsória, ou de ofício, como a gente diz, né? A palavra correta, não é compulsória, é de ofício. Ele, ao contrário do regime geral, que às vezes a gente fica correndo atrás e o INSS não aposenta, fica 5, 6 anos afastado no benefício temporário, no serviço público, depois de 2 anos, ele passa para uma incapacidade permanente, mas com contrato, no regime geral. O artigo 475 da CLT diz que o contrato está suspenso, que não pode cessar o contrato de trabalho. Ainda, eu estou levantando a situação, mas ainda a gente está a verificar, vamos esperar para ver como é que a empresa de economia mista ou a empresa pública vai, né, atuar com relação a esses benefícios de capacidade. Isso posto,
né? Eu trago aqui para vocês, na verdade, situações que estão sendo colocadas, que geram conflitos na área trabalhista, com reflexo total do direito previdenciário e que tem que ser discutido na Justiça do Trabalho, porque se refere a verbas trabalhistas dos empregados regidos pela CLT, portanto, vinculados ao regime geral, portanto, na hora de um conflito e de instaurado um conflito jurídico, a Justiça do Trabalho é competente para atuar nesses casos. Então, trouxe aqui para vocês essas situações, para vocês tomarem conhecimento. É o parágrafo 14 do artigo 37, que foi alterado pela emenda 103, e deixo aqui para a gente trazer outros debates e outras oportunidades sobre essa matéria. Muito obrigada, Pardal. A sacanagem está posta. Muito obrigado, Suzy. Você é sensacional, muito bom o tema e muito boa a sua digressão. Nós ainda vamos voltar a ele, viu? Esse tema é importantíssimo, ainda vamos ter eventos para discutir essa questão, que eu acho que vai dar muito bochicho, vai dar trabalho para a gente. Como o tempo nosso é curto, eu passo agora para a Thaís, que vai falar para a gente sobre o associativismo e toda essa discussão que gera a ideia da Abrat, a ideia da comissão e tudo mais que ela vai contar para vocês agora. Por favor, Thaís, com a palavra a você. Libera. Olá! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A Abrat, a gente faz parte aí há muitos anos, é uma entidade muito respeitada e a gente tem um carinho muito grande, tem um papel social relevantíssimo, não só na advocacia, como na sociedade brasileira. E fazer parte da Comissão de Previdenciário na Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista é muito relevante, porque são áreas afins. Então, eu quero cumprimentar todos que estão aqui conosco, que estão separando um tempo aí para pensar essas questões sociais. Cumprimentar e agradecer o convite ao nosso querido Sérgio Pardal, a nossa amiga maravilhosa Suzani, nosso grande amigo também, Ney. Dizer que aqui a gente tem um time muito motivado com a sociedade brasileira e com a evolução do direito social. Então, quero dizer para vocês que falar desse tema associativismo é fundamental dentro desses propósitos que a gente tem. A Abrat, ela tem cumprido esse papel de trabalhar, né, na defesa dos direitos sociais, e isso vai ao encontro do que a advocacia previdenciária também busca. São áreas umbilicalmente ligadas, né? O trabalho, ele é fato gerador, né, da relação previdenciária. E essa relação, ela tem aí reflexos recíprocos. Então, uma discussão trabalhista pode ter reflexos previdenciários e uma questão previdenciária, como a professora Suzani explicou, pode ter reflexos aí trabalhistas. Então, é fundamental esse diálogo entre essas áreas que são ali ambas responsáveis aí pelo processo civilizatório humano. Então, dentro desse tema, acho que o Pardal quis até que eu falasse um pouco sobre isso, já que a gente também tem feito um trabalho inspirado na Abrat. Nós fundamos a ASEBRAP, que é a Associação também Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária, que visa ser uma irmã da Abrat nessas lutas aí na advocacia, vou dizer que é advocacia social, que é a advocacia trabalhista e a advocacia previdenciária. E por que a importância desse associativismo? Não é? Primeiro, obviamente, promover e realizar a defesa dos direitos sociais, né? As garantias, os direitos fundamentais, o Estado social democrático de direito, justiça social, o devido processo legal, né? O bom funcionamento da justiça,
Embora nós tenhamos ali discussões com competências distintas, a Justiça do Trabalho tem, né, uma justiça especializada, a Justiça Previdenciária, ela já tem, já a gente vai estar ali muito na Justiça Federal, um pouco na Justiça Comum, quando a gente tratar de questões acidentárias ou previdência privada. Então, a gente tem processos distintos, processo de trabalho e processo civil, mas ambas as áreas, elas têm ali o processo como um instrumento de transformação social. O advogado trabalhista, assim como o advogado previdenciarista, tem, então, ali uma missão de exercer o seu mistério com essa preocupação com celeridade, já que a gente está falando de verba alimentar em ambos os universos. Né? Então, a ideia da gente se reunir numa comissão de direito previdenciário dentro da ABRAT ou na ACEBRAP, como a gente também está se propondo a reunir a advocacia previdenciária quanto classe, ela vai também envolver esforços para a gente prestigiar a ética, a qualificação humanística e técnica dos advogados previdenciários. Então, a advocacia hoje, ela passa por uma revolução, a advocacia 4.0. Nós temos aqui hoje, fazendo um evento online, isso traz novos desafios e as associações e as demais entidades, elas têm um papel fundamental na disseminação desse conhecimento, dessa troca de experiências, para que a gente possa, unidos, participar deste processo e colaborando com os demais órgãos de classe, né? Seja a Ordem dos Advogados do Brasil, seja promovendo e incentivando o estudo do direito previdenciário com os demais institutos, né? Nós temos institutos científicos muito importantes no Brasil, temos o IBDP, o IAPE, o IEPREV, tantos institutos tão importantes que preocupam com a qualificação profissional da advocacia. E aí, a ideia é que a gente consiga manter um intercâmbio dessas associações congêneres, né, nacionais, quiçá até internacionais, porque nós temos ali condições de levar debates para a OIT, para convenções internacionais, não é? Essa troca é muito, muito importante, assim como também participar representando aí a classe nos eventos, nos processos, todas as situações em que a gente tenha que lutar para a classe, como a advocacia, para que a gente tenha suas prerrogativas respeitadas, que a gente tenha condições de exercer nossa profissão com dignidade e, consequentemente, o direito daqueles dos quais nos deram um mandato para isso. E também a gente vai representar essa advocacia, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Para tanto, são muitas missões. Falar de associação é falar de grupo. E o grupo, ele tem que ser unido, ele tem que ser plural, ele tem que ser inclusivo. E assim a gente consegue, juntos, caminhar para conseguir alcançar efetivamente uma melhoria no poder judiciário, nas questões sociais e, consequentemente, no país. Então, quando a gente fala de associativismo, a gente vai ter que trabalhar aí com uma ideia oposta, que é o individualismo. Por que eu vou me associar? Qual é a razão de uma associação? No mundo em que a gente tem sido tão individual, e agora nem mais aos tribunais a gente tem ido, não é? A gente não tem conseguido nem se encontrar nos tribunais para fazer esse diálogo. Sim, temos desafios, mas temos também mecanismos para desenvolver, mesmo nesse novo momento, e a pandemia certamente forçou a gente a
ter novas perspectivas e também preocupações, faz com que, então, a gente tenha que se reinventar em termos de associação. Eu advogo há muitos anos, o meu escritório tem 60 anos na área trabalhista e também a gente atua na área previdenciária com sindicatos e associações. E a gente tem visto que, nos últimos anos, esse trabalho social tem sido muito difícil. Então, é preciso, sim, trabalhar na comunicação, que a gente consiga ouvir o que a advocacia necessita e comunicar o que ela necessita. Então, é muito importante esse trabalho de comunicação. Usar as redes sociais para que a gente possa trocar esses conhecimentos. E aqui, gente, tem uma coisa assim, conhecimento a gente espalha. Advogado não tem que ter medo da concorrência. Às vezes, uma pessoa que era sua adversária, no outro ela vai ser sua parceira. E eu digo mais, a área previdenciária, ela tem tido muitas mudanças legislativas. É uma área que, diferentemente da trabalhista, que já é uma área do direito obrigatória nas faculdades há muitos anos, ela começa agora a ser obrigatória. Então, isso requer que a advocacia seja muito técnica, mas sem perder o social, a visão social. E o reflexo disso é exatamente a necessidade da gente fazer, dentro das associações, convênios, seja com associações irmãs, como a gente tem se proposto a fazer da ABRAT com a SEBRAP, com os institutos, com a AB, o Fórum Interinstitucional Previdenciário, que é uma ideia fantástica, em que a gente coloca numa mesma mesa INSS, advocacia, juízes, defensoria pública, diálogo. Nós precisamos trabalhar o diálogo, porque os problemas, quando vistos nas várias óticas, a gente consegue trazer soluções mais produtivas. Então, a gente, dentro da associação, o que a gente consegue fazer? Consegue trazer conhecimento, seja através de estudos, né? Escola da Advocacia Previdenciária, Escola da Advocacia Trabalhista, também que a Suzani, que é a presidente da nossa Escola da Advocacia Previdenciária dentro da SEBRAP. Então, dentro desse associativismo, além de criarmos corpo como identidade de classe, porque, veja, embora a gente tenha a OAB que represente de uma forma geral a advocacia, é dentro da ABRAT que nós teremos os profissionais que sentem na pele o dia a dia das dificuldades da área trabalhista. Assim como na SEBRAP nós vamos ter ali profissionais que sentem as dificuldades do dia a dia do que é uma advocacia previdenciária. Isso traz um local de fala diferenciado. Porque uma coisa é você sentir todo dia aquele problema, de ter você estar atuando ali, seja na via administrativa, o INSS digital, ou pessoalmente, ou no judiciário, nas varas, e todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, vejo que com esse corpo, né, de associação como classe, a gente consegue identificar nossas virtudes, nossas qualidades e também trabalhar as nossas dificuldades. Por isso que ela deve ser plural. E é muito legal a ABRAT abrir essa interlocução com a área previdenciária. Porque, como a doutora Suzani mostrou agora, e o doutor Ney vai mostrar também na emenda constitucional 103, que a gente passou agora na reforma, são áreas que se comunicam muito e têm reflexos gigantes, que estão sendo impactados por toda a conjuntura econômica, conjuntura política e social. Então, vai ao encontro de um bom direito que essas áreas estejam irmanadas na busca de uma sociedade mais justa, fraterna, né, igualitária. Então, promoção de eventos conjuntos,
promoção de estudos conjuntos. Vamos brigar dentro do Congresso para que as leis venham. A gente participou isso na pele na reforma da Previdência. E aqui eu vou falar, eu tive um orgulho muito grande da advocacia previdenciária, que baixou todo mundo aqui em Brasília, caiu para dentro do Congresso, para poder, de forma altruísta, para que a gente pudesse ali contribuir no debate legislativo. Então, em que medida há, dentro dessa ponte, dentro dos direitos sociais, o que nós podemos fazer como juristas para que as leis venham ao encontro desse processo civilizatório e não desencontradas, em que a gente tem que sair remendando ou fazendo toda uma busca no judiciário, não é? Como a gente teve discussões reflexas da reforma trabalhista, como a gente tem agora ações judiciais reflexas da reforma previdenciária e até uma PEC paralela. Nós já temos até uma PEC paralela da reforma previdenciária que acabou de fazer 1 ano, como o Ney vai explicar. E judicialmente, né? Então, assim, o que for necessário como associação, estarmos irmanados, as associações, os institutos, para representar a categoria da advocacia, para que ela possa ter uma postura altiva, já que ela tem uma missão tão grande, prevista, inclusive, na Constituição de pacificação social. Então, para que a gente consiga ter valorizadas, o cidadão seja valorizado, a advocacia também deve ter ali suas prerrogativas respeitadas. Então, através do associativismo, a gente também consegue trabalhar nessas várias vias, na judicial, legislativa, eventos, convênios, estudos. Então, é um ponto de encontro de todos esses fatores. E são fatores que são feitos de pessoas. E as pessoas precisam se engajar nas associações. Porque aquela máxima de que a unidade, né, a união faz a força, ela é verdadeira. Porque quando é uma união plural, quando ela é plural, a gente consegue efetivamente ter um avanço civilizatório. Então, falar desse tema associação me é muito caro, porque eu procuro sempre me envolver nas associações, nas causas, porque eu entendo que nós estamos aqui para deixar o mundo melhor. Então, é uma alegria muito grande poder contribuir na Comissão de Direito Previdenciário da ABRAT, poder contribuir nos Institutos de Direito Previdenciário, poder contribuir agora com a ACEBRAP, que é a Associação Confederativa da Advocacia Previdenciária, Associação Brasileira das Mulheres Carreira Jurídica. Então, eu sou muito a favor do associativismo, porque eu aprendo muito com os demais colegas e acho que a mudança, a verdadeira mudança, ela vem da sociedade. E são esses espaços democráticos que a gente tem a oportunidade de transformar o mundo. Então, eu agradeço muito e quero dizer que temos muito a trabalhar e chamar todos aqueles que queiram participar conosco desse processo de associação para o bem, que venha conosco, porque a missão é grande e nós precisamos de muitos braços, muitas cabeças e caminhar juntos sempre. Obrigada. Ora, eu é que agradeço muito, Thaís, agradeço bastante. Foi muito boa a sua intervenção e me lembra uma coisa que o meu mestre, Aníbal Fernandes, sempre dizia. Quando eu me formei, ele disse assim, a sua competência é diretamente proporcional à sua generosidade de conhecimento. Quem não é generoso com o seu conhecimento, na verdade, é incompetente. E eu parei assim e falei, uau, isso quer dizer que eu tenho que dar aula? Ele falou, por exemplo, é uma das coisas que é sua obrigação. E aí eu fui dar aula, o que eu podia fazer, né? Muito obrigado, Thaís. Valeu, valeu, valeu. E nós vamos discutir isso bastante. Vamos participar muito disso,
tanto na SEBRAP como na nossa comissão na ABRAT e em tudo mais que nos for possível entrar. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo Ney. Ney Araújo, lá do Recife, vai falar para vocês agora os reflexos dessas reformas trabalhista e previdenciária nas costas do trabalhador. Por favor, Ney, fale. Olá, meus colegas atuantes na área trabalhista e também na área previdenciária. Em nome do presidente da ABRAP, o Dr. Otávio Pinto, e do presidente da Comissão da Seguridade Social, agora na ABRAT, Dr. Sérgio Pardal, eu cumprimento a todos e espero que esse entrosamento, esse engajamento entre a advocacia trabalhista e previdenciária frutifique e dê bons frutos, porque nós temos uma tarefa árdua a ser enfrentada. Nós, atuantes no direito social, ou direitos sociais, que são direitos fundamentais, que nós podemos dizer, o direito laboral, que engloba trabalho, engloba também previdência. Nós precisamos, mais do que nunca, estar atentos, eis que são grandes as dificuldades a serem enfrentadas, tanto com os prejuízos trazidos pela reforma trabalhista, como também pela reforma previdenciária. Pode proteger os slides. Eu quero dizer que, na reforma trabalhista, nós tivemos aí a argumentação de que, se realizada, nós teríamos um novo mundo, uma nova situação. Nós estaríamos assistindo à criação de novos empregos. Nós estaríamos dinamizando todas a atualização, né, da legislação trabalhista, porque ela era um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Não é? Então, essas foram algumas argumentações trazidas de que, com a reforma trabalhista, nós teríamos a elevação da produtividade. E os atores dessa reforma, os congressistas, lá estava, em sua maioria, representativa do capital, representativo do empresariado. E aí, onde foi e como ficou os direitos dos trabalhadores? Será que com essa reforma trabalhista foi pensado na proteção que deve existir, respeitando o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social? Nós tivemos logo eliminado as horas em itinerares, ou seja, o empregado pode ficar à disposição do empregador meia hora, 1 hora, 2 horas, seja lá que tempo for, sem que possa pleitear como integrante da sua jornada de trabalho. Houve também a imposição da desnecessidade da homologação da rescisão contratual nos sindicatos, para que pudesse ser ali conferido o que o trabalhador estava recebendo. Tivemos também aí a dificultação de se recorrer à justiça do trabalho, que já é tratada por muitos como a justiça dos desempregados. Tamanha é a concorrência, tamanho é o número de desempregados no país, que os trabalhadores só se sentem encorajados em buscar a proteção, buscar os seus direitos que estão sendo violados depois de encerrado o seu contrato de trabalho. A agressão continua com o fechamento do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Onde está a fiscalização?
para evitar os abusos dentro das empresas. E a reforma, evidente que não pensou na proteção da saúde do trabalhador. Eis que houve uma precarização e também uma desproteção à saúde e à segurança dos trabalhadores, fazendo recordar esse clássico do Charles Chaplin, de mais de 80 anos. Nós somos recordistas em acidentes de trabalho. Imagine a cada 4 horas perdermos um trabalhador vítima de acidente e estarmos sempre ali no 4º, 5º lugar no número de acidentes do trabalho. E a reforma veio batendo firme, não é? Primeiramente, dificultando a vida dos sindicatos, não é? Tirou a maneira de sobrevivência principal dos sindicatos de uma forma atabalhoada, ou seja, de imediato. Nem que fosse, por exemplo, escalonada, não é? Se baixasse para 80%, 60%, 40%, 20%, até chegar no patamar zero, mas que fosse feito de uma forma escalonada. E as novas formas de trabalhos foram reguladas, mas de uma maneira a retirar direito dos trabalhadores e incentivar os contratos atípicos, e não o contrato por prazo indeterminado, que é a característica da relação trabalhista. Então, todos esses contratos vieram, não é, de uma forma precarizadora, ou com a reforma trabalhista propriamente dita, ou com a legislação, como é o caso da terceirização, em que escancarou de vez esse tipo de relação, que é uma relação que remunera de forma inferior o trabalhador, que há maior rotatividade, que há um maior número de adoecimentos, que há um maior número de acidentes, mas a reforma ou a legislação anterior a ela já procurou, não é, de forma casada, não é, essa precarização dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, nós temos um trabalho agora intermitente. Esse trabalho intermitente existe em países como Itália, como Inglaterra, Portugal, só que há freios. Ele não é escancarado como é aqui, como foi tomado aqui no Brasil. Fizeram uma cópia, mas uma cópia mal feita, porque a desproteção do trabalhador é imensa. E como nós estamos falando nessa interlocução, dessa integração da legislação trabalho-previdência, não é? Devemos lembrar que nós próprios, advogados, somos contribuintes obrigatórios da Previdência Social, seja como empregados, como muitos são, ou seja, exercendo o seu trabalho autonomamente. Somos contribuintes obrigatórios da Previdência Social, ou como empregados, ou na categoria de contribuinte individual. E esse trabalhador intermitente, além dele ter a dificuldade no ganho de atingir pelo menos um salário mínimo por mês, ele não terá proteção previdenciária nesse período do exercício do contrato de trabalho intermitente, se ele não contribuir com pelo menos um salário mínimo por mês, ou sobre o valor de um salário mínimo por mês. Então, se ele ganhou 400, 500, 600 reais por mês, ele vai ter que fazer a complementação para que ele tenha contado esse período como período para repercussão na Previdência Social. Também causou espanto
a determinação dos danos extrapatrimoniais, eis que, por exemplo, num acidente, num canteiro de obras aí, em que um engenheiro e um trabalhador, um operário, podem ser atingidos pelo mesmo acidente, mas a indenização aí, evidente que fará uma diferença entre o que deverá receber o engenheiro e o que deverá receber o operário. Bom, dito alguma coisa aí sobre a legislação trabalhista, a reforma trabalhista, eis que o nosso presidente aí da comissão, o doutor Sérgio Pardal, já disse muito bem que nós teremos oportunidade de tantos e tantos outros encontros e, evidentemente, que nós entraremos mais detalhadamente para realmente estudarmos os efeitos tanto da reforma trabalhista como da reforma previdenciária para que haja a discussão maior, e não só a discussão, como as providências que nós podemos e deveremos tomar, porque virão novas mudanças, virão novas reformas, e nós precisamos, cada dia, estar mais entrosados, mais engajados, para que possamos lutar. Já sabíamos que, com essas reformas, nós receberíamos em nossos escritórios pessoas lamentando, pessoas chorando, porque tiveram os seus direitos agredidos. E hoje, quando precisa de um benefício previdenciário, uma pensão por morte, uma aposentadoria, o prejuízo é muito grande. Mas isto não ficou só na reforma da Previdência, como também nos direitos na reforma da Previdência. Também veio aquele discurso. Precisa haver uma modernização dessa legislação. Precisa oferecer mais proteção a protegidos. Precisamos de que haja mais igualdade. Precisamos que haja mais igualdade. E, com isso, tivemos aí a reforma da Previdência, como um dos argumentos principais, dizendo que a reforma da Previdência é indispensável ao futuro do país, corrigir distorções do sistema, aumentar o número de empregos. Ora, Previdência é que vai gerar o número de empregos? Ou é o investimento no país? Ou é a dinamização da economia que vai alavancar o progresso? É a distribuição de renda, que nós temos a pior distribuição de renda no mundo, é que poderá gerar, sim, o alavancamento da economia e, consequentemente, os direitos aos empregos. Mas, infelizmente, estamos aí assistindo os resultados negativos das reformas, que, na verdade, não veio para beneficiar os mais necessitados, e sim privilegiou algumas classes que já estavam privilegiadas. Até porque não podia se acreditar numa reforma que não fez o básico do básico. Ou seja, onde está o estudo atuarial que foi exigido até no Congresso que fosse apresentado, mas
não houve essa apresentação, porque, de fato, não houve. E, com isso, nós fomos para a agressão dos princípios. Por exemplo, a segurança jurídica. A reforma veio logo para derrubar as regras transitórias das emendas recentes da reforma, da emenda constitucional 41 e da 47, 2003, 2005, daqueles servidores que estavam esperando já quase para se aposentar e tiveram, de repente, banida as regras transitórias. O princípio da igualdade, será que foi respeitado também? Olha, veja só, as pensionistas de militares, elas mantêm, mesmo com a reforma, a chamada paridade e integralidade, ou seja, se o militar ganhava R$10.000, elas vão continuar ganhando R$10.000, vão manter isso para o resto da vida. A pensão por morte, no regime geral de previdência social, que é os benefícios pagos pelo INSS, essa pensão foi reduzida de 100% para até apenas 34%. Imagina que uma pessoa falecida e que teria direito a uma aposentadoria de R$3.000, se deixou só a viúva, essa viúva vai receber apenas R$1.080. R$1.080, enquanto as outras lá estão mantendo a paridade e a integralidade. Então, qual é a igualdade que veio com essa reforma da Previdência? E aí vamos verificar o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social, que visa, não é, a eliminação ou redução de direitos já conquistados, visa justamente evitar que haja isso. Mas nós tivemos o quê? Tivemos logo a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por incapacidade permanente. Também houve uma redução, aquele que se aposentaria com 100% do valor, hoje pode se aposentar com apenas 60%, se ele não tiver mais do que 15 anos de contribuição. Aposentadoria especial foi banida. Hoje, há a exigência da idade mínima para essa aposentadoria. A dos professores também, que não havia essa exigência de idade mínima, e agora há. Então, você vai ter professores com 60 anos de idade lá no ensino infantil, correndo atrás de criancinha de 5, 6, 7 anos, se é que ainda vai ter capacidade para tanto. A aposentadoria compulsória, também já elucidado esse assunto pela nossa querida Suzani Ferrari. Redução do valor dos benefícios. Nós tivemos uma redução geral. Então, hoje, há mais exigência de idade, há mais exigência de tempo de contribuição para que você possa ter, pelo menos, um benefício razoável. Porque hoje, para o homem atingir 60% ali da média sua contributiva, ele vai ter que contribuir por 40 anos. Contribuir por 40 anos. A mulher por 35 anos. Evidente que eu estou passando ligeiradamente, porque só um item como esse aqui daria uma palestra aqui dos 20 minutos, que eu já estou chegando ao final deles. O teto hoje da Previdência é de R$ 6.101,06. Se o homem quiser se aposentar com teto, ele vai ter que sempre contribuir sobre o teto e terá que pagar pelo menos 47 anos de contribuição. E a mulher, 42. A acumulação de benefícios também hoje veio com redutor. No primeiro salário, ou seja, entre o primeiro e o segundo salário,
ela já tem a redução de 60% e assim gradativamente, do segundo para o terceiro, 40%, do terceiro para o quarto, 20%, e a partir daí, somente 10%. Bem, dito isso, eu quero dizer que eu estou muito honrado em participar dessa Comissão da Seguridade Social. E como houve a palestra do nosso brilhante Dr. Sérgio Pardal, da nossa colega Suzani Ferraro, da nossa colega Thaís Riedel, que todos foram brilhantes e deixaram aqui um recado. Nós precisamos dessa integração de advogados previdenciaristas, advogados trabalhistas, até porque há uma omissão muito grande de levar a verdade à sociedade, de esclarecer a sociedade sobre os seus direitos. Foram investidos milhões de reais na propaganda enganosa da reforma trabalhista, da reforma da Previdência Social. E nós não podemos deixar que isso perdure. Nós temos um compromisso muito grande, compromisso com a verdade, compromisso de esclarecer a sociedade e lutar para que nós tenhamos dias melhores. Muito obrigado a todos. Eu é que agradeço bastante, meu querido. Muito bom, Ney. Muito boa a sua falação, muito boa a sua intervenção. Vejam, o tempo deu certinho, tá? A gente conseguiu fazer dentro do tempo exato. Claro que muita coisa ainda vai precisar de muita discussão, mas é para isso que nós formamos a comissão. Formamos a comissão exatamente para que a gente tenha participação efetiva. A ABRAT vai ter a nossa presença efetiva o tempo todo. Vamos discutir, vamos participar e vamos construir, inclusive, a SEBRAP. A partir dessa discussão da comissão, vamos dar todo o reforço para construir também a SEBRAP. Eu só posso dizer a vocês que, para mim, é uma grande honra, um grande orgulho participar de uma comissão como essa. Amigo Ney, vamos para Recife de novo, hein? Eu quero ir lá jogar a capoeirinha, visitar Olinda de novo, tá certo? Suzani, foi um prazer enorme. O Rio de Janeiro também nos aguarda para fazer uma baguncinha lá também. Vou levar a mulher para fazer bagunça lá. Você sabe que ela é carioca e adora o Rio de Janeiro. Thaís, brasiliense. Brasília é o lugar onde a gente vai chacoalhar esse Congresso, chacoalhar esse Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma grande alegria, um prazer enorme poder participar com vocês aqui. Alguém quer fazer alguma falação para fechar? Temos ainda 10 minutinhos. Temos exatamente 10 minutinhos se alguém quiser falar alguma coisa. Mais nada? Fechamos? Pardal, Então, quero apenas mais uma vez cumprimentar você, né, pela essa brilhante estreia, mas também não podia ser diferente, né? O time está aí reforçado com a presença da Thaís, com a presença da doutora Suzani Ferraro também, não é? E eu tenho certeza que esse convite do doutor Otávio Pinto, não é, para que nós passemos a integrar a ABRAT dentro dessa comissão da Seguridade Social, nós o retribuiremos, sim, de maneira, não é, a contentá-lo e acontentá-lo todo o público da ABRAT, intervindo sempre e trazendo esse casamento, né, essa união aí, trabalho, previdência, advogado previdenciarista, advogado trabalhista. Tenho certeza do sucesso dessa comissão. muito obrigado, Ney. Pardal, Fala, Thaís. quero também aproveitar para mais uma vez agradecer, te parabenizar, dizer que nós estamos muito bem liderados contigo. E quero mandar um abraço muito especial para o nosso presidente Otávio, o nosso Tatá, e para a querida amiga minha, assim, que eu admiro muito, uma lida na advocacia trabalhista, a doutora Elise, que é a vice-presidente, Elise Correia, que está aqui em Brasília comigo, sempre nas lutas.
e dizer que contem conosco, a advocacia trabalhista e a previdenciária estão irmanadas e juntos nós vamos longe e estaremos sempre aí dispostos a ajudar. Muito bom. Pardal, Oi. não, deixa a Suzane intervir. Não, eu só vou agradecer mais uma vez, né, a iniciativa do presidente, e principalmente porque ele escolheu Pardal, né, para dirigir essa comissão, né? Dizer que tem outros colegas aqui também que ingressaram aqui, a doutora Fiorella, a doutora Hélio Gustavo, a doutora Elise, que a gente não tinha cumprimentado ainda, e todos os colegas que estão nos assistindo pelo Facebook, né? Agradecer a todos, o presidente Otávio, tenho certeza que com esse grupo aí, o Cacá, nosso Carlos Domingos aqui também, que está na comissão, que a gente vai trabalhar como a gente sempre trabalhou, né, Thaís? Bastante. Beleza. Pardal, posso Oi. falar? Bom, um abraço aí também, né, para o doutor Hélio Gustavo, para o Cacá, para a Fiorella, e o doutor Otávio deixou gentilmente ali uma pergunta. É rápido. Justamente com aquele que preencheu os requisitos antes da reforma e se não aposentou. Como fica essa situação? Ora, é evidente que se ele preencheu os requisitos, não é, antes da reforma, ele tem um chamado direito adquirido. Mas ele pode fazer a opção, se lhe for mais vantajoso, não se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência, e sim com as posteriores, se por acaso lhe for mais vantajoso. Então, a escolha é dele, já que ele tem um direito adquirido. Beleza. A Suzane tinha já até levantado alguma coisa sobre isso com relação ao povo da economia mista. Bom, para fechar, pessoal, eu quero fazer aqui uma grande saudação ao Otávio Pinto Silva, meu amigo Tatá, presidente, não só porque ele me convocou, porque ele não convidou, ele convocou para o trabalho e me ajudou a fazer uma comissão efetivamente representativa, mas mais ainda, ele deixou bem claro que as regras da ABRAT não se modificam, ou seja, se 2 homens vão falar, 2 mulheres falarão também. Tá bem? Se 2 mulheres falarem e falar um homem só, pode. Agora, o contrário, a ABRAT não permite. Então, eu tinha que fazer essa saudação, tinha que levantar a bola do meu amigo Tatá. Otávio, um grande abraço para você, muito obrigado para todo mundo. Vanessa, pode fechar, por favor. E vamos participar muito, vamos ter muitas lives da Comissão de Direito Previdenciário. Beijos para todo mundo, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Valeu.